A Polícia Federal marca para a semana que vem 11 novos depoimentos nas investigações sobre as fraudes envolvendo o Banco Master. Todos foram autorizados pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, e devem ocorrer em 2 dias. Entre os que serão ouvidos estão o ex-sócio do Master, Augusto Ferreira Lima, e o ex-presidente do BRB, Paulo Henrique Costa. Ainda não está definido se o ex-controlador do banco, Daniel Vorcaro, prestará depoimento mais uma vez. A grande dificuldade da Polícia Federal é analisar os materiais apreendidos até aqui. No Congresso, o Senado se prepara para instalar uma CPI para investigar as fraudes do Banco Master. Ontem, o Afonso Marangoni até falava sobre isso, né, sobre essas articulações de investigação no Congresso Nacional, dessa fraude que pode ser a maior fraude bancária da história do Brasil. Marangoni, bom dia para você. É verdade, Carla. Bom dia a você, a Sheila, ao Fábio, todos que nos acompanham. E nem é nós que estamos dizendo isso, mas o ministro da Fazenda, né, Fernando Haddad, que já colocou com todas as letras que podemos mesmo estar de frente aí e diante desta maior fraude ao sistema financeiro nacional. Olha, são muitas as atualizações em relação ao Banco Master. Quero começar puxando esse fio da meada da CPI. São mais de um pedido, então, para que seja feita uma investigação, mas a gente lembra que uma comissão parlamentar de inquérito, seja ela mista ou só na Câmara ou só no Senado, tem que ter um objeto definido, tem que ter, portanto, uma linha clara do que eles pretendem investigar. E aí o Banco Master tem várias pontas, né, possíveis de investigação, cada uma puxa por um ponto específico. A que parece que está sendo mais impactante agora, no sentido de mobilizar ligações, etc., é uma que está sendo liderada pelo senador Eduardo Girão, do Novo, do Ceará. Ele disse que já está aí com as assinaturas, buscando nessas assinaturas suficientes para que assim que entrar os trabalhos de novo em 2026, já seja então apresentado esse pedido de CPI e que isso possa começar. A gente sabe que tem todo um time político em relação a isso, porque cabe ao presidente da casa, né, fazer a leitura no caso do Senado, né, o Davi Alcolumbre, a leitura disso, ver se preenche ali os requisitos para se dar início a isso. Agora, eu também tenho apurado, né, que esta CPI, ou qualquer outra que seja aberta em relação ao Banco Master, também gera, sim, muito temor na classe política, porque a gente relembra, o Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, tem uma rede grande, né, de contatos, não só no mundo financeiro, mas também na política. Você falava sobre esses novos depoimentos na semana que vem, são 11 novas oitivas, então, nessa investigação do Banco Master. Segundo o portal G1, estão programados depoimentos de Augusto Ferreira Lima, que é ex-sócio do Master, e ex-diretores do banco, aí são vários, né, os nomes, e além desse ex-presidente do BRB, que é o Banco de Brasília, Paulo Henrique Costa. Sobre o Daniel Vorcaro, o que acontece? Ele já prestou um depoimento, né? Até teve aquela situação que era finalzinho do ano passado e ele preferiu vir pessoalmente a Brasília, ao Supremo Tribunal Federal, para então estar frente a frente com a delegada de Polícia Federal e também com o juiz instrutor do gabinete do ministro Dias Toffoli. Então agora se avalia se será necessário novamente ouvir Daniel Vorcaro, porque ele já passou, na verdade nem foi só pelo depoimento, foi um depoimento e uma acareação, né, neste caso envolvendo o Banco Master. Você também dizia, né, Carla, sobre essa dificuldade que a PF enfrenta, porque é uma situação realmente sui generis, é diferente. A PF, quando tem uma busca e apreensão, e aconteceu nessa segunda fase agora, ela fica com o material para fazer justamente a análise e a extração do que pode ser importante para a investigação. Mas agora não, o material está na Procuradoria-Geral da República e apenas 4 nomes, né, da Polícia Federal podem acessar esses dispositivos para embasar essa investigação. Por que há este temor? Porque eles querem, antes dos depoimentos, ter acesso a tudo o que é importante desses celulares e dispositivos eletrônicos que foram apreendidos, para que as perguntas façam mais sentido, né? Que eles tenham uma linha investigativa mais consolidada e possam, então, aproveitar essa série de depoimentos. Serão 11. A PF tinha até pedido um prazo maior para fazer esses depoimentos, o ministro limitou isso a 2 dias, então vai ser realmente uma maratona, né, de depoimentos em relação a isso. Olha, eu quero trazer uma outra questão também em relação ao Banco Master, que é uma declaração do ministro da Fazenda, Fernando Haddad.
Ele que está até de saída, né, do Ministério, mas deu uma entrevista falando que propõe que fundos de investimento que atualmente estão sob a responsabilidade da CVM, que é a Comissão de Valores Imobiliários, deveriam passar a ser regulados e fiscalizados pelo Banco Central. Em entrevista ao UOL, Haddad foi questionado sobre os desdobramentos das investigações sobre fraudes financeiras. Aí ele disse que apresentou uma proposta que prevê, então, uma maior atuação da autoridade monetária na fiscalização dos fundos. Disse ele assim: apresentei uma proposta que está sendo discutida no Executivo para ampliar o perímetro regulatório do BC. Tem coisa que deveria estar no BC e que está na CVM. O Banco Central tem de passar a fiscalizar os fundos, a interseção grande hoje entre fundos e finanças. Isso tem impacto sobre contabilidade pública, a conta remunerada, as compromissadas. Então, ele detalhando o que ele está apresentando, mas ele explicou, né, que essa proposta é uma iniciativa dele e não do governo do presidente Lula. E agora ele acrescentou que sim, né, que esse tema está sendo discutido pelo Executivo. Quero ainda, eu sei que estou falando muito, que o tema exige, né? Não, é a maior fraude da história, o Marangoni. A gente tem que falar sobre isso. Ontem mesmo nós comentávamos também aqui que tem gente que pensa que não tem nada a ver com isso, né? Ah, não, Banco Master, nunca tive investimento, nunca peguei dinheiro emprestado. Tenho nada a ver com isso não me diz respeito. Mas, na verdade, tem, porque a gente está falando de uma vulnerabilidade do sistema financeiro brasileiro, né? A gente está falando de uma crise, inclusive, que poderia se tornar uma crise de confiança. Então, você tem que falar muito mesmo, trazer o máximo de informações aí que você puder. Então, eu fico tranquilo, assim. O Pablo, que comanda aqui a gente, vai deixar eu falar bastante, então. Não, o Pablo é daquele jeito, né? Ele puxa a orelha, mas pode. Você tem todo o espaço aqui, Marangoni. Não, eu tô brincando. E para dizer, né, Carla, que se dizia sobre a questão que a gente pensa, isso não me impacta diretamente, impacta de várias formas, e eu pessoalmente conheço pessoas que, por fazer aqueles estudos de questão, onde vou investir dinheiro, pegou R$2.000 ou R$3.000 e investiu lá nos CDBs do Banco Master, né? Então tem pessoas, o nosso convívio do dia a dia, que fez essa aplicação, claro que é um valor baixo, vai ser coberto pela Comissão de Valores Imobiliários, na verdade pelo FGC, pelo Fundo Garantidor de Crédito, mas, quer dizer, impacta também aí mais diretamente essas pessoas. E é sobre isso que eu quero falar. Saiu uma nova contabilidade do Fundo Garantidor de Crédito e cerca de 600 mil credores do Banco Master já fizeram um pedido, então, de ressarcimento junto ao FGC, isso de acordo com o último balanço divulgado na noite desta segunda-feira. Desses, dos 600, olha que dado importante para a gente dizer, 400 mil concluíram o pedido, fizeram o trâmite completo. Mas o FGC estima que 800 mil credores do Banco Master têm direito ao ressarcimento. Então, só metade até agora foi buscar, né, esse direito, que é justamente ter esse ressarcimento para quem fez investimento de até R$250 mil. Eu até falava aqui na programação da Band News FM com a Michele Trombelli, e ela falou uma coisa importante. Tem gente que acha que é só entrar no aplicativo do FGC e está tudo certo, e não é. Você precisa ir lá especificamente em relação à questão do Banco Master e continuar esse cadastro para entrar nesta lista aqui. Então, a pessoa, que são muitas pessoas, quase 1 milhão de pessoas com direito a receber esse retorno, que façam, então, o cadastro completo no aplicativo, que até teve instabilidades, né? Mas o FGC garante que está funcionando normalmente sem nenhum tipo de intercorrência. Os pagamentos, eles começaram ontem, segunda-feira, em parcela única, para quem investiu, então, nos CDBs do banco. Segundo o Fundo Garantidor de Crédito, os valores são pagos à vista, respeitado aquele teto de R$250 mil por CPF ou CNPJ. Então, são essas as informações sobre o Banco Master, mas sei que ao longo do dia teremos mais atualizações e vamos trazer aqui. Você citou a fala do ministro Fernando Haddad, né? Por enquanto, ministro Fernando Haddad, a gente tem esse vídeo aqui para exibir. Vamos acompanhar. E eu queria dizer, alto e bom som aqui, o que eu faria. Eu apresentei uma proposta que está sendo discutida no âmbito do Executivo de ampliar o perímetro regulatório do Banco Central. Tem muita coisa que deveria estar no âmbito do Banco Central, que está no âmbito da CVM, e, na minha opinião, equivocadamente. O Banco Central tem que ampliar o seu perímetro regulatório e passar a fiscalizar os fundos, porque existe hoje uma intersecção muito grande
entre fundos, as finanças. Isso tem impacto até sobre a contabilidade pública, por exemplo, né? A conta remunerada, as compromissadas, tudo isso tem relação com a contabilidade pública, e o fato de que os fundos estão fora do perímetro regulatório do Banco Central, na minha opinião, esse fato deveria ser superado com uma nova regulação. Justamente, né? Como o próprio Marangoni citou aqui, ao longo das informações que ele trouxe, o ministro falando sobre essa maior regulação, maior controle sobre esses fundos de investimento, até para evitar que essa crise do Banco Master se transforme numa crise de segurança geral, também envolvendo outras instituições bancárias. O Marangoni, você volta mais tarde, né? Trazendo mais informações aqui à nossa programação. Já estou de volta com outro assunto muito importante. Até já. Até mais.